No universo, a humanidade, ao longo do tempo, se transforma, se adequa, se inventa. Enfim, o progresso tecnológico parece não ter um fim, pois a cada inovação, a ciência de todos os meios interfere nas nossas vidas, até, de certa forma, provocando mudanças na legislação. Né? Como nós somos das casas de leis, não seria tão diferente. E é daí que, pelos saberes legislativos, somos aliados na concretização das leis. Bueno, eu sou o Luiz Fernando de Machado, Senado Federal, atualmente coordenador-geral do Instituto Legislativo Brasileiro, Escola de Governo, capaz de ofertar cursos, eventos, oficinas para as 27 Assembleias Legislativas e 5.568 câmaras municipais, além dos convênios de cursos, parceria com a Câmara dos Deputados, até Guiné-Bissau, Parla Sul. E, assim, para contextualizar, desde 2000, o programa Internet vem prestando orientações técnicas em modelos remotos de educação, de um tempo para cá, até mesmo explorando conhecimentos de como as casas subnacionais poderiam utilizar o sistema remoto de deliberação, de acordo com o sucesso que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tiveram recentemente em desenvolver a solução tecnológica para fazer acontecer as votações nos parlamentos. E aí o nosso eterno defensor da transparência dos trabalhos exercidos pelos parlamentos, que é o Luiz Quimaide, né, já agradecendo, o sabedor do requinte do processo legislativo mundo afora, em que depositamos essa confiança nesse match que estamos fazendo agora. Também não deixaria de aceitar esse convite, moderar tão importante cenário, e com pessoas potentes, né, como o Daniel Schumann, da Demand Progress, o William Worm, da Assembleia Legislativa de Ontário, o David Wilson, do Parlamento da Nova Zelândia, do Rutier Souza, da Câmara dos Deputados do Brasil, e do Paulo Bacarin, da Câmara Municipal de São Paulo, no Brasil. Muito bem. A nossa primeira pergunta vai para o Daniel Schumann. E daí, portanto, teremos aí cerca de 4 minutos, 5 minutos, e depois iremos passar para os demais participantes, né? Então, que terão ali uma réplica de 2 minutos. Né? Daniel, com comentários dos demais, né? Poderia ser assim, né? Daniel, dentre suas experiências, qual é a tua percepção sobre a transparência dos votos em uma perspectiva acerca de como o parlamentar, o legislador, né, usa o modo virtual ou presencial? Será que se expõe o voto sincero, quer dizer, aquele voto quando nós estamos aqui presencialmente, a gente olha no olho da pessoa, né? Então, você votou com sinceridade ou não? Né? Então, é nesse sentido aí que a gente procura saber. Né? E nesse contexto, até sobre a postura crítica das poucas reuniões remotas que, notadamente, os parlamentos dos Estados Unidos da América tiveram durante a pandemia, e até mesmo no âmbito das comissões. Uma pergunta, né, então, que seria nesse sentido, de colocação, sobre esses votos. Né? Então, os Estados Unidos não tiveram esse voto remoto ou híbrido, apenas voto por procuração, não é mesmo? Ainda sobre o impacto do uso dessas soluções remotas no processo político, você poderia, para a gente, descrever sobre o impacto do uso e do não uso dos meios remotos no pós-pandemia? Né? Imaginemos assim, a distância física do parlamentar em votar uma eleição da mesa, por exemplo, que exige voto secreto, né? Ao menos aqui no Brasil. Isso poderia explanar para a gente, Daniel, com toda a honra?
Thank you so much for the question. It is a pleasure and an honor to be joining you and all of your colleagues. We've learned a lot from the Brazilian example in the United States. It was one of the things that we looked to as we were trying to figure out how to keep our legislature open. So we've used different voting systems in the House and in the Senate, in the chambers and in the committees, and that has affected significantly the nature of the voting. So in the House, in the floor of the House of Representatives in the lower chamber, the consequences of remote voting did not change the outcomes of the votes. There's a very strong party system so that members are unlikely to bring down a vote for leadership. If we did not have proxy voting, it would have affected the votes because not all of the members would have been able to be present. And because there was a close margin between the majority and the minority, the majority would have lost a number of votes because of illness or the inability to attend. So proxy voting allowed for the legislature and the House to reach the votes that to accomplish what it would have accomplished had it done so in person. The United States Senate did not implement a remote voting system. And the consequence is that a number of very important votes have been delayed for days, for weeks, sometimes longer, because the majority did not want to take a measure and bring it to the floor because they were going to lose because they did not have the votes that they needed to move it physically present. And that is a deficiency in the United States Senate, both in the chamber and also in the committees. For the committees in the Senate to report out legislation, you need to have a majority physically present. They did not change that rule. And what that means is that in the event of dire circumstances of an emergency, if it's a small emergency, the United States Senate would delay a vote. But if it's significant, the Senate would become unable to act. And it is a significant flaw within our political system that should a pandemic or an attack or something else happen, the Senate would be unable to function, which means that Congress would be unable to function, which means that power would go to the executive branch, and that creates a very dangerous circumstance. That is almost, in fact, what we had for a month or so at the beginning of the pandemic. The ability of the legislature to check President Trump at that time was weak because they could not convene in person. In the House, in the committees, they engaged in remote proceedings, fully remote. So you could not only vote, but you could engage in debate, you could make motions, you could otherwise engage in the process. And that was the most robust implementation of remote deliberations in the US Congress. And after some bumps, it worked very well. And many members seemed to like it. But to the question that you asked, does it change the outcomes? It's unclear. It's unclear whether it changes the outcomes. Certainly, more members choose to not be physically present. Some members exercise bad judgment in terms of where they are voting from in ways that are not politically wise for themselves. But the committees were able to operate. They were able to do the work that they needed to do. They brought in many witnesses that they could have otherwise not heard from. We had parliamentarians from around the world and other experts testify where we could never have had them before because of the circumstances of being in person. And it broadened the nature of the debate that was possible. Now, did it change the outcomes? Probably not, because of the strength of the parties. But what it probably did do was it allowed for a more robust discussion and allowed for the legislature to continue its operations. Unfortunately, and I will wrap up with this because I want to hear from our colleagues, this issue of remote deliberation has become partisan. So in the House, it is likely that remote deliberations in the floor will end, assuming that the Republicans regain control of the House. It is unclear what will happen in the committees, and the US will lose a very vital tool necessary to deal with emergency circumstances.
I hope that was useful and responsive to your question. And thank you again for letting me participate. It's good to see you. Tá bom. Então, eu passarei a palavra para o William, né? William, se estaria seguro em falar, né, sobre essa votação e deliberação remota, daquilo que poderia ser proporcionado, de acompanhar o voto dos demais. O que lhes parece, William? Okay, absolutely, yeah. So actually in Ontario, it's quite interesting in that we had remote voting only for our committees during COVID, but we never implemented remote voting in our house. So if you wanted to vote in a committee, as long as you were inside the jurisdiction of Ontario, you could vote on Zoom. But if you wanted to vote in the house, you had no opportunity to do that. You had to do it in person. Sort of what Daniel had sort of mentioned, because of the strength of the party system in Ontario, it is highly unlikely that remote voting had in any way changed the outcome of any particular vote or decisions made by the Legislative Assembly of Ontario. What it did change, quite frankly, would be the fact that if we had remote voting, it would have removed one of the few opportunities for all members of the House to be in one place. So in order for, when we conduct a vote, we often ring the bells for 30 minutes and members will have to get in within the 30-minute time frame. And we don't start the vote until the 30-minute is over and we bar the doors, which means that all members who want to vote will have to be in one place. And it's the few times where they have an opportunity to chat, where there's no proceedings going over and making that type of human connections between one member and another that might have future effects, but certainly not the decision-making effects. So no to the general answer about whether or not remote voting has changed an outcome, but probably, I think, in terms of building committee relationships, it was slightly more difficult because of remote voting and remote participation. I hope that answered the question. Não, maravilha. Muito bom mesmo, viu? William, agradecendo e passando já para o Routier, tanto que ele veio falar da experiência, né, da Câmara dos Deputados do Brasil, pelo voto, o voto remoto ou não. Entendemos bem que lá em Ontário deverá ser presencialmente, né? Mas, Routier, fala um pouquinho para a gente aqui sobre essa possibilidade de votação remota e como foi a experiência aqui no Congresso Nacional Brasileiro. Ok, boa tarde a todos. Me ouvem agora? Sim, tranquilo. Obrigado. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar participando aqui desse debate. Fico muito feliz e muito honrado de receber esse convite. Mas, entrando diretamente no assunto, eu achei muito interessante o que o Daniel falou, que nos Estados Unidos há um sistema partidário bastante robusto e que isso não impactou, né, efetivamente os resultados. E quando o William falou que no Canadá, né, em Ontário, houve basicamente as votações na pandemia, durante a emergência da Covid. Aqui na Câmara dos Deputados, a gente já teve um cenário um tanto quanto diferente. Em 2020, quando foi decretado o lockdown, o parlamento tinha a necessidade de dar respostas rápidas e efetivas para gastos, para atender aqueles que necessitavam. Então, rapidamente, a Câmara e o Senado também conseguiram desenvolver mecanismos remotos que permitiram que os parlamentares em seus estados, né, e todos vocês sabem, assim como o Canadá e os Estados Unidos, o Brasil é um país continental, então havia necessidade que os parlamentares estivessem separados, fisicamente separados, mas tecnologicamente e remotamente unidos para que as decisões importantes para o Brasil naquele momento e para o mundo, né, por que não dizer assim, fossem tomadas. Então,
ali começou um processo muito importante para todos nós, porque viu-se, né, surgiu uma oportunidade de trazer a tecnologia para auxiliar o trabalho legislativo. E, a partir daí, começou a se desenvolver o trabalho do sistema de deliberação remoto, que se baseou basicamente em duas palavras: transparência e segurança, né? O mais transparente possível. A gente teve que desenvolver isso, porque alguns dos nossos processos não eram tão transparentes assim, porque nós tínhamos que permitir ao parlamentar, que estava a 3.000 quilômetros de distância, ter o mesmo nível de informação daquele parlamentar que estava a 50 quilômetros de distância. Então, esse era o nosso desafio, dar as condições iguais, de paridade para todos, os que estão longe e os que estavam perto. Então, a partir daí, foram feitos diversos trabalhos para desenvolver criptografia, senhas biométricas, e tudo isso, né, coincidiu num sistema extremamente rápido, ágil e seguro. Agora, indo direto à pergunta, para não me prolongar mais, eu entendo que há diferença nos resultados. Bem, eu acredito que quando o parlamentar está próximo, estão todos próximos, como o próprio William falou, em que eles precisam estar próximos para debater, para conversar, para negociar, eu acredito que há uma possibilidade maior de convencimento. O parlamentar pode convencer o outro a votar de uma forma ou de outra. Quando você está distante, quando você não tem aquela comunicação direta entre as pessoas, eu acredito que as pessoas tendem a ficar com as suas convicções mais firmes. Então, de uma maneira bastante ampla e sem entrar em nenhum juízo de valor, acredito que sim, o sistema remoto pode, de alguma forma, trazer alguma diferença de resultado. Tá? No entanto, não acho que isso seja um problema. Acho que isso é parte de todo o processo de construção política, né, que existe tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Obrigado, Routier. Valeu mesmo, né, então, pela sua experiência, né, daquilo que a gente vivenciou, principalmente durante esse período da pandemia. Mas eu também passo a palavra agora também para o David, né, então, nesse sentido. E David, por gentileza, influencia o voto do parlamentar quando estaria utilizando essa transformação digital pela sessão deliberativa remota ou presencial? Há alguma influência nesses votos, tanto presencial como remotamente? David, por favor. Thank you very much, and good morning or afternoon or evening to my colleagues around the world. It's great to be part of this panel. In New Zealand, we have also, as some of the others have mentioned, a really strong party system, and votes are usually cast by each party on behalf of all of their members, rather than by every individual member. And so really, we did have the opportunity to vote remotely, in that the member casting the vote for their party could cast it in person in the chamber or remotely. We didn't have remote sittings of the House at our most restrictive COVID lockdown levels, and so there was never a time where all members of the House were participating remotely. It was always a mixture. Committees did have complete remote participation, and in those cases, remote voting was used. In the House, some parties voted remotely and some didn't. And because of the really strong party system, it really didn't make any difference to the outcome. Parties always vote with their full number of votes wherever they can. And so the outcome's never really in doubt. We've got an unusual situation in New Zealand at the moment. We have a proportional representation electoral system, but one party has an outright majority, which hasn't happened in the
25-year history of our MMP system. So it is a little bit unusual, and the government can be certain that it can achieve what it wants to in the House. So really, whether it was remote or in person in our system didn't make any difference. That the results wouldn't be in doubt either way. Muito bem, da Nova Zelândia, trazendo essa experiência também riquíssima para todos nós. E nós vamos agora para uma casa subnacional do Brasil, né, então, que está sobre a tutela, né, então, do Dr. Paulo Bacarin. Como você entende, né, então, dessa definição ou indefinição desse voto pela sessão deliberativa remota ou presencial? Como foi a experiência na Câmara Municipal de São Paulo, Paulo? Muito boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Ok, obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite do CNIDE e gostaria de trazer alguns esclarecimentos aqui sobre o que aconteceu aqui em São Paulo. Eu sou procurador-geral aqui da Câmara Municipal de São Paulo, que é, para quem não conhece, para quem está fora, que é o maior parlamento subnacional do país e talvez da América Latina. O que eu poderia começar dizendo? De fato, aqui nós não notamos qualquer mudança, não foi perceptível que os resultados seriam alterados se os parlamentares estivessem presentes ou votando em regime virtual, pelo sistema virtual. Nós não detectamos esse tipo de alteração. De um modo geral, o que eu posso afirmar, que é notório, é que a produtividade dos trabalhos legislativos aumentou bastante, ficou mais célere, mais rápido. E eu queria só acrescentar alguns elementos aí para vocês, que trazer um pouco do que foi a experiência da pandemia aqui, né? Na verdade, aqui em São Paulo, nós já tínhamos, ocasionalmente, em 2019, a pedido do então presidente da Câmara, nós começamos a implantar um sistema de deliberação virtual. Só um parênteses. Quando eu falo virtual, eu estou falando híbrido, tá? É presencial ou, se o parlamentar quiser, ele pode votar virtualmente, né? Então, sempre que eu falar virtual, eu estou querendo dizer híbrido, né? Presencial, o parlamentar pode estar presente ou pode estar remotamente. Pois bem, quando veio a pandemia e quando nós instalamos, ele nos pediu isso, e foi muito ocasionalmente, muito mais por características pessoais dele. Era um cara que estava um sujeito que tinha uma idade, estava entre 30 e 40 anos, portanto, muito mais aberto a inovações, né? E ele, por ser advogado também, ele acompanhava o processo de deliberações virtuais do Supremo Tribunal Federal. Então, o cara era jovem e advogado. Então, isso, ocasionalmente, quando a pandemia veio, nós já tínhamos um processo instalado. O que acontecia? Como nós estávamos iniciando, as deliberações que eram tomadas pelo regime virtual, pelo sistema híbrido, ou sistema remoto, como a gente preferir denominar, eram só as matérias de baixo impacto legislativo, tipo a concessão de títulos de cidadão paulistano, denominação de ruas ou datas comemorativas no calendário oficial do município de São Paulo. Agora, quando veio a pandemia, então a gente já tinha um arcabouço montado. Foi muito fácil migrar do regime presencial para o regime virtual aqui em São Paulo. Eu posso dizer que a pandemia ela nos empurrou definitivamente para esse regime híbrido ou virtual. Agora, passado o pior, o que eu posso dizer é que tudo funcionou bem. Entretanto, tem um dado interessante que nós estamos sentindo agora. Como São Paulo é uma cidade com uma mobilidade urbana muito complicada, muito difícil, a nossa perspectiva é que nós não voltaremos ao antigo sistema somente presencial, né? Do ponto de vista regimental, nós fizemos, em 2020,
apenas uma alteração legislativa muito pequena no nosso regimento para alargar as matérias que poderiam ser objeto de deliberação virtual. Hoje, antes eram matérias de baixo impacto, hoje é qualquer matéria pode ser. E acho que a grande novidade é isso. Eu não creio que nós voltemos ao regime antigo somente presencial. Os parlamentares gostaram, porque hoje não é a pandemia, mas a dificuldade de mobilidade urbana em São Paulo, que é terrível. Era essa a contribuição que eu acho que eu poderia acrescentar a vocês. Não, muito obrigado, doutor Paulo. E assim, veja, né, que nós tivemos uma regulação, uma norma regimental que assim proporcionou, né, esse advento aí da sessão híbrida, né, como foi falado aqui. Mas justamente em cima desta colocação do doutor Paulo, eu me dirijo ao David. David, a minha pergunta, então, vai com esses comentários dos demais, poderia ser assim, né? Veja bem, no contexto de buscar transparência e responsabilidade para que venha reforçar os trabalhos legislativos pelas sessões remotas, que vejam que é uma realidade, né? A Câmara dos Deputados, a Câmara Municipal de São Paulo, já utilizando dessa metodologia, desse método, né, que a gente vê assim. Eu pergunto, qual é a tua impressão sobre a forma democrática em aderir os regimentos à modernização e avanço tecnológico, ou seja, então, nessa transformação digital? Como poderíamos colocar o texto do regimento, assim como a Câmara Municipal de São Paulo, que depois pode nos falar mais alguma coisinha, sabendo que nós temos, claro, né, então, como o William aqui falou, casas de leis mais conservadoras do que outras, mas, assim, isso vai abalar alguma estrutura de funcionamento ou ritmo, né, então, de anos e anos daquela maneira de proceder, né? Então, quer dizer, com isso, o que nós poderíamos pensar, David, para ajustar, ou seja, colocar os regimentos de uma maneira que poderia normatizar os trabalhos remotos nas casas de leis? Contigo, e muito obrigado já. Oh, thanks for the question. I think I'm reluctant to give advice to any other countries. Obviously, every one of us has our own constitutional arrangements. New Zealand is unusual and it doesn't have a codified constitution, and really all of the rules of parliamentary procedure are written by the Parliament. So it does make change quite easy, and there can be no scrutiny of those decisions by the courts. And so what might work in New Zealand may very well not work in countries with written constitutions, as I know, I think all of you do. Almost every country in the world does. I think in New Zealand, our approach was to try and make our sittings with remote participation as similar in terms of the rules of procedure as a normal physical sitting of the House. And we characterised it as a sitting of the House with members participating remotely rather than a remote sitting. And that might seem like a fine distinction, but I think it was important to us, so that we were really saying Parliament's continuing as normal, but some members will be coming in on screens. They won't be here in person. And I think because also of our party system and our party voting system, it's a relatively easy change to make. Members, most of them aren't used to voting individually in person. They do on some, I suppose, some controversial conscience or moral issues, but generally their party votes for them. They can choose to dissent from it, but they don't very often. So I think we had some features that enable us to be quite flexible. It may not work everywhere else. The party voting system
enables, for example, members to take parental leave or maternity leave or something like that, and their party still vote for them, or to be sick and their party still vote for them. There are limits on the number of members you can usually vote for without them being here, but those are suspended during the pandemic as well. And so I guess the only advice I'd give that probably applies to everybody is you really need to situate these arrangements within your own constitutional framework. And so probably what works for us won't necessarily work elsewhere, and vice versa. But I guess our approach was a conservative one in a way, in that it was really characterising all of our proceedings as carrying on as normal, but with some members participating remotely. Muito obrigado, David. Excelente colaboração. E é justamente isso, né? Como ficaria aquele parlamentar em caso de licença, e também como participar, quer dizer, no momento há necessidade de um regramento, né? Então, sobre estabelecer essa forma, né, de votar remotamente, né? Então, e assim, buscando aquilo que o Dr. Paulo já esteve explorando aqui sobre as normas regimentais, que poderia agregar nesse conceito também desse avanço tecnológico. Eu sei que já adiantou um pouco, né, o Dr. Paulo, acerca da experiência da Câmara Municipal de São Paulo, mas diante do que o David falou, né, então, o que poderia acrescentar? Paulo. Opa, alô? Me ouvem? Está ouvindo? Está me ouvindo? Ok. Olha, do ponto de vista do nosso organograma, eu posso dizer o seguinte: nós não mudamos nada. Do ponto de vista da organização administrativa da Câmara, nós não precisamos mudar nada. Do ponto de vista regimental, nós mudamos muito pouco, basicamente um artigo, e nós temos, o nosso regimento tem uma especificidade que a gente pode trabalhar os artigos do regimento produzindo uma coisa que se chamam precedentes regimentais. Então, nós mudamos um artigo prevendo a votação remota, a votação pelo sistema virtual, e depois nós aprimoramos essa legislação de uma maneira que, do ponto de vista legislativo, fica mais fácil, que é o que chama, na Câmara de São Paulo, chama-se precedentes regimentais, que é uma espécie de uma regulamentação que a presidência da Câmara faz de um determinado artigo, ok? Então, mudamos. Por que nós fizemos assim? Porque mudar regimento interno do parlamento, pelo menos aqui em São Paulo, os parlamentares não gostam. Eles estão acostumados com aquele regimento. Não adianta querer mudar. A minha experiência, que eu reparto com vocês, não adianta querer mudar, inovar, fazer um capítulo gigantesco de um regimento, porque os parlamentares não gostam, eles são muito ciosos, eles se sentem seguros com o regimento que eles conhecem absolutamente, né? Então, nós mudamos muito pouco, o organograma não mudou nada. Eu só acrescento que, na minha opinião, o processo democrático está plenamente assegurado no processo legislativo virtual, e eu acho que esse sistema virtual ele só vem a acrescentar. Nós só mudamos a maneira de exercer a democracia, mas o processo democrático está garantido. Por exemplo, no nosso sistema aqui, tudo é auditável, tudo é gravado, né? E depois o sistema gera dados, ele gera relatórios de participação, que hora que o parlamentar entrou, que hora que ele saiu, e etc. E eu só queria colocar mais um dado que aconteceu, que vem acontecendo aqui na Câmara Municipal de São Paulo, depois que nós implantamos, adotamos de vez aí o regime de votação virtual, de processo legislativo virtual. Antes, os parlamentares, eles, para alguma missão de representar a Câmara em algum evento no Chile,
na Turquia, alguma coisa, coisas assim de urbanismo, geralmente os temas eram urbanismo. Hoje eles não querem tirar licença mais. Eles viajam e entram online, da onde estiverem, participam da sessão, votam, porque eles querem dar esta satisfação ao seu eleitor. Eles querem dizer que estou trabalhando, estou viajando em nome do município, em nome da Câmara, mas continuo com as minhas obrigações, continuo exercendo o meu mandato. Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante, que está acontecendo aqui. Ninguém tira licença para viagem aqui mais. Muito raro. Perfeito, Obrigado. Paulo. Muito bem, muito bem. Legal isso, né? Então, sobre a forma, né, de ter essa representação ativa, né? Mas o Daniel Schumann, por suas considerações daquilo que foi explanado, né, então, pelo Paulo, aí no caso a gente pode também entender. Thank you for the question. It's been fascinating to hear everybody's different experiences. Our experience has been, I think, certainly different than David's and Paulo's. The House and the Senate have constitutional authority to set their own rules, which largely cannot be questioned elsewhere. There was a challenge to remote deliberations in the House, but the courts said it was a political question and not a question for the courts. Unfortunately, for the House at the chamber level, though, they did not implement full remote deliberations, but instead proxy voting, which means that members lost the ability to debate if they weren't physically present. They lost the ability to intervene. They lost the ability to make motions that would otherwise be in order, unless they were physically present. And the procedures that were put in place for physical presence were extraordinarily onerous. You couldn't have more than 20 or 30 people in the chamber at a time. You would have votes that, instead of being fast, were very slow because you were trying to accommodate those who were in person as well as those who were remote. And the mechanism of voting was strange, where you would have to find another member and tell them, give them an instruction as to how you would want to vote. And it would be a piece of paper. And then on the floor, the member would stand up and say, so if I'm voting for William, right, I would say on behalf of William, and I'd read this long script about how he has declared the vote. And then, all right, now I'd have to do that for Paulo, and then I would have to do that for David. So this was a very time-consuming and somewhat irritating process. And it didn't satisfy anyone. Its purpose was to address concerns about people voting in ways that they were not authorized to do. But part of what was underlying it was, we have a stronger party system now, but it's not as, it's not like what David has in New Zealand, right? Where the party is all. So this was an effort for leadership to pull power away from the rank and file, so that you actually had the decisions about what could come onto the floor and what was going to be considered moved away from the membership, and the strong leadership became even stronger. And there will be a strong reaction to this. You will see it in 5 weeks, I think, when, assuming the leadership changes in the House, that remote proxy voting will end in the House of Representatives, and you will see some other system put in place, probably not allowing for remote deliberations for a while on the chamber level. Thank you. Muito bem, obrigado, Daniel. E para as considerações a respeito, eu chamaria aqui o William. William, você pode expor para a gente aqui seu pensamento acerca disso? Absolutely. Thank you very much, Louise. And sort of like David and Daniel, the Legislative Assembly of Ontario's procedures are protected by judicial review on the grounds of parliamentary privilege. So really, we're the masters of our own house when it comes to process and procedures.
But just because it's protected, I guess that doesn't really answer the core of your question, which is about the democratic legitimacy of making these changes and how rules of procedure works with technological advancement. And I guess on this point, I'm going to make a distinction between the written rules stated in our standing and special orders and procedure, which is both the written rules as well as the conventions and the practices that we've done. Because both of those are what creates the democratic legitimacy and creates the democratic accountability. And in fact, that's the point I want to make, because what we did was, while we did not implement any remote deliberation or voting in the House, all parties agreed to limit the amount of members within the House. There was no rule. It was just an informal agreement between all parties that they will all have only 50% of their members coming in, and the other parties will only have 50%. So the ratios remained the same. And so a lot of times it's a question of not written law, but just, there's no other way of saying it, but common sense and an issue of just common decency and cooperation within a particular crisis. What we've done within our standing orders after COVID, we've gone through quite a few changes because we've discovered things we like, and there's no democratic issue there. What we've now done also is to grant on the issue of members with disabilities who may not be able to attend. This House has granted the Speaker plenary authority to make any accommodations the Speaker sees fit in order to ensure that the member has full participation. Now, that doesn't work for leaves, that doesn't work for, unfortunately, pregnancies. If you're not there, you can't vote. But it's a one step towards making sure that we're democratic and making sure that anyone who is elected as a member can fully participate within the proceedings of the House. Yeah, so that is my response. Thank you very much. Obrigado, William, pela participação. Mas aí a gente chama o routier, né, para que ele venha demonstrar sobre os atos da mesa, a resolução, enfim, aquilo que foi formalizado, né, para justificar até mesmo os votos à distância. Por favor, routier. Bem, uma coisa que eu queria falar em primeiro lugar, que eu estou achando incrível o depoimento de cada um dos colegas, porque mostra como cada país, como cada local agiu, né, de uma forma diferente, mas todos, né, todos dentro de uma legitimidade democrática e buscando o pleno exercício democrático do parlamento. E aqui na Câmara não foi diferente, só que, né, a gente teve umas peculiaridades. Quando houve o lockdown lá em março de 2020, havia, né, assim como em São Paulo, havia o esboço de alguns processos que poderiam, né, que no futuro se tornaram o sistema de deliberação remoto. Mas eles ainda não estavam totalmente implementados. E a pandemia foi uma oportunidade de rapidamente, né, organizar esses processos, criar alguns poucos sistemas e implementar o sistema que permitiu que os parlamentares pudessem votar ao longo de vários meses, né? No que diz respeito ao aspecto regimental e legal, houve a necessidade aqui na Câmara dos Deputados de estabelecer uma resolução, uma regra, uma lei interna que estabelecia em detalhes todo o regramento da tramitação e do sistema de deliberação remota. A gente ainda teve a necessidade, né, em conjunto com o Senado Federal, de estabelecer atos conjuntos, uma vez que nós temos processos que tramitam na Câmara, outros que tramitam no Senado e outros que tramitam no Congresso, que é a junção da Câmara e do Senado juntos. Então, houve a necessidade de atos regulamentando tudo isso. E todas essas regras foram levadas à nossa Suprema Corte, né, em algum momento, questionando algumas regras, e a Suprema Corte ela avaliou e avalizou
todos os procedimentos tomados, porque estavam todos seguindo as regras definidas nas respectivas casas, Câmara e Senado. Então, as mudanças regimentais aqui na Câmara, assim como em São Paulo, elas não são disruptivas, elas são sempre pontuais, pequenas, mas nesse caso a gente teve que fazer um regramento específico que, embora não esteja no regimento interno, tem força de regimento interno. Houve essa necessidade de fazer essa descrição em detalhes e diferente do que aconteceu em alguns países, como foi colocado aqui pelos colegas, o sistema de deliberação permitiu a votação de todo e qualquer tipo de matéria, desde regras internas até propostas de emendas constitucionais, né? Então, nos foi dada essa responsabilidade, né, como parlamento, eu estou dizendo, foi dada essa responsabilidade ao parlamento de poder, inclusive, alterar a Constituição Federal por meio do sistema de deliberação remoto, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de reforçar e que todos os colegas já falaram, em todo momento, a preocupação com a transparência, com a segurança e, principalmente, com o exercício democrático do parlamento foi mantido. Isso era um princípio basilar, né, em todo momento ao longo desses anos. 2 anos e meio, né, que o sistema de deliberação remota está em vigor aqui na Câmara dos Deputados. E agora vem o debate. O que disso tudo vai ser efetivamente incorporado ao regimento? Esse é um debate que está acontecendo e que vai ser muito profícuo nos próximos meses. Muito obrigado, Routier. E é justamente, vamos aguardar pela frente, principalmente na nova legislatura, o que será o pensamento. E o William está lá, só... É muito engraçado, né, William? Entender o que está acontecendo no Brasil e o Ontário está ali diferente de tudo, né? Então, quer dizer, é muito interessante isso, como o Routier falou, né? Buscar essa, vamos dizer assim, a particularidade, né, de cada parlamento. Mas, assim, a gente vai dar um volteio, quer dizer, a gente vai dar uma volta no que diz respeito ao trabalho dos pareceristas, ou seja, aqueles que emitem os pareceres sobre as proposições, principalmente nesse tempo de transformação digital. Veja que, às vezes, há uma proposição do parlamentar e será que já tem outra em andamento? Ou então, será que já houve uma definição do parecer daquela proposição e que anda meio perdido pela casa, vamos dizer, porque não existe aquele controle ou não? Então, eu passo aqui a pergunta para o William, com comentários dos demais, poderia ser nesse caso. Então, o que eu vejo pela experiência é o retrabalho de muitos procuradores que opinam nos pareceres e não disponibilizam, não colocam seus pareceres para os demais, porque não estão indexados. Isso a gente vê muito nas casas subnacionais. E essa uma das competências que a gente vê é que da comissão principal de cada caso, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Aqui a gente fala Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania também, que é justamente quando se tem aquele parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade, enfim, que envolve, né, o procurador e que nem sempre é acatado pelo voto parlamentar, ou seja, o procurador, o parecerista, dá aquele voto favorável, eu sou a favor dessa matéria, mas o parlamentar entende, olha, eu vou ser contrário, eu voto contrariamente. E daí, portanto, se o relator da proposição
acatar o parecer jurídico, certamente concluirá com seu relatório com voto pela aprovação, ou seja, o parecer favorável àquela matéria. Ou também o inverso, né? Então, quer dizer, sendo aí o contrário. Então, poderia descrever para nós, William, sobre essa falta da indexação das matérias, que poderia ali mostrar um parecer favorável, no entanto, essa indexação ela pode não ser feita e ter um retrabalho, e o parlamentar poderia, nesse caso, votar a favor ou votar contra, independente daquela matéria, né? Ou seja, independente do posicionamento do procurador. Há alguma divergência nesse aspecto para buscar aquele parecer favorável ou contrário, William? Você me quis entender. I think I do a little bit, mostly because in Canada, we don't have the same type of system where I think you present a bill toward a prosecutor, a lawyer, a judge to give an opinion. Is that correct? On whether or not the proposed bill is constitutional or lawful. Is my understanding correct? Okay, so we don't do that here in Ontario. I don't draft government bills. I'm Parliament's lawyers, and so to the extent that I draft any bills, it will be opposition, and usually I don't usually draft. It's a very minimal amount of things that we draft. So I don't provide legal opinions, but certainly I will warn any clients that if what they were thinking about doing may very well be unconstitutional or found to be unconstitutional. But what I wanted to talk about a little bit, because I don't have a similar experience, is what the Federal Parliament of Canada does. And they do sort of the same thing, but in a different way. And what it is that the government of Canada has agreed and has undertaken to make sure that they provide a charter statement for every government bill. Now, the charter is the Canadian Charter of Rights and Freedoms. It embodies and is the constitutional Bill of Rights, in essence, for our country. And what the government has done is that they've said, for every new bill that we present before the House of Commons, the Attorney General will issue an independent opinion on the impact of this bill, if any, on any of the charter rights that are involved. And so that does provide a little bit of assistance and comfort, hopefully, to members of Parliament that the bill they're voting on has at least been considered by a lawyer to be constitutional. That being said, I am slightly skeptical about whether or not, about the extent of the value, because there's clearly value in issuing these charter statements. But in Canada, most of the unconstitutional acts, times that the court has found a thing to be unconstitutional, it's really rarely in the text of the bill, but much more in the application and implementation of the bill. And so the charter statement can say, we think it's constitutional if it's implemented in a constitutional way, which is basically true for most 99% of the bills. Very few times have the court just taken a look at the four corners of a bill and went, well, that's clearly unconstitutional, mostly because they're also assisted by the presumption of constitutionality. The courts will read down the exact text of the bill so that it becomes constitutionally compliant. Whether or not a charter statement helps the discussion, or whether or not it actually detracts from the question of how the government intends on implementing an act that is consistent with the charter, is an open question. It's an open question for parliamentarians within the federal House. We don't have that. And in fact, as I was saying earlier in my earlier chat, I am never in favor of my legal opinions being issued in public, and I'm never in favor of issuing legal opinions in public, because our Constitution is always evolving. And so to a certain extent, the charter statement is only as good as
the jurisprudence that it relies on, which is true for everything. But laws are meant to last longer than judicial evolutions. We expect the law to last longer than that. So how that is of assistance is going to be quite interesting. To the extent that we have unconstitutional laws, we just expect the courts to strike it down within the fullness of time, and as litigation proceeds. But as parliamentary counsel, it's not my role to defend the bills and the laws of the land. That's the Attorney General's job. And in fact, for all government bills, even without a charter statement in Ontario, the Attorney General is supposed to opine to Cabinet as to whether or not the bill is constitutional. And so that is the gatekeeper on the constitutionality within the Ontario system. So I'm very interested to listening to what my other panelists, distinguished panelists, has to say on this topic, because this is really fascinating. Thank you. E é justamente isso, né? Aí o Routier, fala para a gente aí como é que se processa aqui. William, devo dizer que o sistema brasileiro é um pouco diferente, acho que um pouco mais complexo, mas serei breve, mas farei uma breve explicação de como funciona aqui o sistema brasileiro. Cada parlamentar, né, no caso da Câmara, são 513 deputados, né, vindo de todos os estados brasileiros, e no Senado Federal são 81 senadores, sendo 3 de cada estado brasileiro, e todos esses, além de outros, né, podem apresentar projetos, eles podem apresentar proposições que vão tramitar na Câmara e no Senado, né? Quando esse projeto chega, o presidente da Câmara, e claro que, né, não é o presidente da Câmara, mas é ele quem decide, mas há uma equipe técnica de advogados que vão analisar esse projeto e dizer se ele tem alguma inconstitucionalidade flagrante, assim, muito grande. Caso não, ele segue para as comissões, né, ou comitês, dependendo do país, e dependendo do assunto. Então, se for um assunto, por exemplo, de trabalho, vai para a Comissão de Trabalho. Se for um assunto sobre segurança pública, Comissão de Segurança Pública. Se for um aspecto de saúde, Comissão de Saúde. E todos passam, no final, por uma comissão que é de Constituição de Justiça, que vai tratar da legalidade, né, e constitucionalidade daquela proposta que foi apresentada. Em seguida, esse projeto ele pode ir ao plenário da Câmara, onde os 513 deputados vão ter a oportunidade de debater esse projeto. E, voltando agora mais especificamente sobre aquela questão do parecer, cada comissão, que eu acabei de falar agora, vai ter a oportunidade de proferir um parecer. Então, é designado um relator, um deputado, que vai ter um conjunto de advogados da Câmara especializados, né, o Senado funciona da mesma forma, um conjunto de advogados especializados naquela temática que vai ajudar o deputado naquele projeto. O deputado dá a orientação política e o advogado vai colocar, vai escrever, vai ajudar, vai orientar no que for possível. Esse parecer é levado à comissão e a comissão vai dizer se concorda ou não com o parecer daquele deputado, né, que foi apresentado na comissão. Então, um projeto ele pode passar por diversas comissões e depois ele pode ir ao plenário, que tem a oportunidade ainda de rever tudo isso, né, concordando ou não do que foi feito na comissão. Então, quando um projeto ele é aprovado na Câmara, né, ele vai para o Senado Federal e no Senado Federal essa lógica se repete, né? Então, William, o nosso sistema é um pouco diferente, mas, como eu já falei antes, todos aí pautados no debate democrático e nas votações, sempre alcançando, sempre buscando
aquilo que a sociedade deseja ver como norma que vai regular as relações da sociedade. Muito obrigado, Routier. E é por óbvio, né, quando a gente vê essa questão toda, né, do processo democrático, e quando a gente fala em parecer, do procurador, né, não poderíamos deixar o doutor Paulo aí, com a sua experiência, né? Então, como procurador, doutor Paulo, como é que fica, né? Então, essa forma, né, de chegar Bom, até o parlamentar lá da São em Paulo? primeiro lugar, eu queria agradecer a essa pergunta, porque acho que eu tenho bastante a contribuir. Agradecer também ao fato do Routier ter vindo antes de mim, porque ele explicar como é que funciona, para os convidados estrangeiros, você me facilitou muito. Então, tudo que o Routier falou aplica-se ao parlamento da cidade de São Paulo. Esse formato simplesmente aqui eu não tenho o bicameralismo, eu não tenho Senado, eu tenho só um parlamento único. Lá em Brasília ele tem 2, Câmara dos Deputados e Senado. Mas a tramitação, por questões constitucionais, ela é igual. Ou seja, eu tenho os vereadores, em Brasília chamam-se deputados, e os projetos dão entrada, cada parlamentar pode dar entrada nos projetos que deseja, e eles passam por comissões. Aqui, em São Paulo, é ao contrário de Brasília. A primeira comissão é a comissão que faz a análise jurídica da propositura. E aí começa a parte interessante, que eu acho que a gente pode enriquecer o debate. Hoje, todo este processo ele é digital. Nós não temos mais projeto de lei escrito em papel, em meio físico. Muito bem. Quando o projeto entra, então, ele entra na presidência, o presidente manda para o presidente da comissão, e o presidente da comissão distribui cada processo, cada projeto legislativo, cada projeto de lei, distribui para um relator. Tudo isso é feito eletronicamente. Nós temos um sistema que faz isso tudo eletronicamente. O que acontece? Após anos de muito problema aqui com relação aos pareceres dos procuradores, porque um parecer desfavorável implica em arquivar o projeto de lei. Ele não tramita mais. Então, vocês calculam a quantidade de pressão que sofriam os procuradores aqui, porque era a primeira comissão, não é a última. A Comissão de Constituição e Justiça é a primeira. Ela fala não, o processo vai para a gaveta, ou para o lixo, se você preferir. Bom, muito bem. O que nós fizemos aqui? Quando o processo chega e é designado um relator, automaticamente o sistema digital distribui o processo para um relator que assessora a comissão. Desculpa, distribui o processo para o presidente da comissão, distribui para um relator. Designado o relator, automaticamente o sistema abre vista para um procurador por sorteio, né? Ele indica, cai aquele procedimento digital, vai para um procurador emitir. Emitir um parecer? Não. Nós trocamos o nome para nota técnica. Para evitar de chamar de parecer, porque parecer é um nome que está no regimento interno. Parecer é a manifestação do parlamentar. Então, para evitar confusão, nós chamamos a manifestação técnica do procurador de nota técnica. E aí, ele faz e sobe essa nota técnica para o sistema. Quando ele termina, ele dá um enter e aquilo vai, então, o relator passa a ter acesso àquela nota técnica, ao conteúdo dela. E aí, ele faz assim, like ou dislike. Ele tem um símbolo, igual como o YouTube, ele tem like e dislike. Se ele apertar dislike, o processo volta, eletronicamente, volta para o procurador para ele fazer um parecer que a gente chama de uma nota técnica política, ou seja, com menos rigor técnico.
E por que isso? Porque a experiência, e isso que eu queria chegar, este é o ponto que eu queria chegar, a experiência aqui em São Paulo, e aí vocês que estão longe, que não são brasileiros, a experiência aqui em São Paulo nos mostra e nos mostrou ao longo do tempo que projeto de lei serve em São Paulo, capital, até para virar lei, inclusive para virar lei. Porque São Paulo é uma cidade tão grande, tem 12 milhões de habitantes. E aí temos um outro detalhe. As competências legislativas. O Brasil, para vocês que são de fora, tem a União, os estados e os municípios. São 3 esferas de governo. E aí eu chego num ponto crucial aqui em São Paulo, que é um problema que nós dormimos com ele, acordamos com ele. As competências legislativas de uma cidade brasileira de 5 mil habitantes são as mesmas competências legislativas da cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. A demanda legislativa de uma sociedade, de uma cidade com 12 milhões é muito grande. E nós, no município de São Paulo, o que nós temos? Então, as competências do município são muito menores que a da União. Que a competência do município de São Paulo é menor que dos estados. Então, conclusão, os temas municipais, que nós chamamos de temas locais, são pequenos. Mas São Paulo é uma cidade-país. E aí, um outro detalhe que nós temos na Lei Orgânica de São Paulo, que é a nossa Constituição, vamos assim dizer, é que a maioria das matérias legislativas são de iniciativa do chefe do Poder Executivo e não do parlamentar. Mas o parlamentar, ele está na rua, ele vive a cidade, ele vive a demanda. O que a gente notou aqui ao longo do tempo é que, repito, o projeto de lei aqui serve até para virar lei. Porque, às vezes, o parlamentar sabe que é ilegal, sabe que não é constitucional, sabe que o assunto não está na esfera municipal, exatamente. Sabe que a iniciativa legislativa está com o prefeito, com o chefe do executivo. Mas o assunto precisa ser pautado. O assunto precisa ser discutido. E aí entra uma outra questão. A Câmara tem, por ser uma Câmara robusta, nós temos condições de fazer audiências públicas quando tramita um projeto de lei, desculpe. Nós temos condições de realizar audiências públicas. Essas audiências públicas são filmadas, são taquigrafadas. Você pode convidar pessoas a vir debater um assunto. Então, às vezes, assuntos que são marginais ao governo federal, estadual, ou até ao próprio prefeito, assuntos que não encontram espaço, encontram eco aqui. E nós achamos isso absolutamente democrático e legítimo. E, portanto, a gente construiu essa saída. O parecer, o que o procurador faz é uma nota técnica. Se o relator fala, eu quero que o projeto tramite, eu entendi que tecnicamente ele não é perfeito, mas eu quero que ele tramite, porque esse assunto é importante. Eu quero dar um exemplo concreto de uma discussão que há muito tempo, há alguns anos já aconteceu aqui, de um assunto, Luiz Fernando e demais amigos. Eu jamais imaginei que existia, que fosse possível isso, que é um assunto que chamava-se violência obstétrica. Eu jamais imaginei isso. Eu jamais que existia o tema. E ele existia. Violência obstétrica, notem vocês, violência obstétrica. Haviam dados com a Secretaria Municipal de Saúde, pasmem vocês, que mulheres, claro, pobres, mas negras ou imigrantes de países da América Latina recebiam menos anestesia durante o parto ou não recebiam anestesia durante o parto por serem negras ou imigrantes.
Eu jamais imaginei que isso... Eu duvido que um prefeito de São Paulo imaginava que isso existia, que essa pauta, que esse tema, que este assunto poderia existir, e ele existia. Apenas para encurtar e terminar. Hoje, existe uma lei em São Paulo que obriga as mulheres serem anestesiadas, ser oferecida, é obrigado a oferecer anestesia para ela assim que ela entra no hospital para dar à luz. É lei, é obrigado. Muito obrigado. Poxa, Paulo, você sensibiliza cada um de nós, né? Ver essa forma discriminatória que, no caso, normatizou-se para evitar o mal maior, algo que deixa a gente até abalado, né, com essas questões todas. Muito obrigado, Paulo. Mas, em termos dessas questões de notas técnicas, né, de também pareceres, né, e em vista também desses eixos, né, desses temas todos, David, como o Paulo falou assim, os colegas estão aí distantes, bem longe, eu vou falar aqui do David, que já está numa sexta-feira lá, né? Então, estamos aí na quinta aqui. Mas, David, o que lhes parece, o que acha, então, dessa conceituação toda aí de parecer sobre esta ou aquela matéria, se é constitucional, se é inconstitucional? Thank you. And as I mentioned, New Zealand doesn't have a codified constitution, and so the question of what's constitutional is not usually asked in that way. But when a bill is introduced to our Parliament, the Attorney General is required to report on it if it contains any measures that would be inconsistent with our Bill of Rights. That doesn't mean the legislation can't be passed, but it highlights for the committee that's going to scrutinise the legislation and for those who want to give submissions on the legislation, some issues to focus on, so things for the committee to question. Recently, there's been quite an interesting development in that the High Court in New Zealand decided that it did have jurisdiction to make pronouncements on whether or not legislation was in keeping with our Bill of Rights. They couldn't strike it down or overturn it, but they did decide they had jurisdiction to make commentary on it. The government opposed that and said they didn't, but in keeping with separation of powers, the court did it anyway. And that's been interesting. It's only done it a few times, and it's usually been in cases where there has been a bill passed by the House that appears inconsistent with the Bill of Rights, and the committee that considered it really didn't give a very detailed explanation about why it thought that the Parliament should legislate even with this inconsistency, because it is possible to pass laws in New Zealand that are inconsistent with the Bill of Rights, but really some explanation needs to be given, and that was the court's primary problem. That has led to the government initiating a dialogue now, asking the House to pass legislation so that if the court finds these inconsistencies in the future, the Attorney General will alert the Parliament to that fact, and it will go through a process then of considering the inconsistency, deciding whether it wants to make some changes, and then respond in a public way. So it still doesn't give the court the power to overturn the legislation, and in theory the House could ignore the court's finding, but I don't think it will. In a small country with a fairly active and independent news media, I just don't think a government could do that. I don't think the Parliament could do it. So that's been a really interesting constitutional development, I suppose, in our jurisdiction. And I think what it has led to is committees being a lot more careful with their scrutiny. And my office has been asked by our Standing Orders Committee, the one that revises all of our rules of procedure, to give committees advice on the quality of the legislation that they receive, and we do that routinely. So that's in addition to the report that the Attorney General does. And again, that really provides committees with questions they can ask and things that they should focus on in their scrutiny. So it's an area, I suppose, a bit of a surprise, but a recent development and a really interesting one for us in New Zealand.
Since the legislation allowing this dialogue has been passed, there hasn't yet been another declaration from the High Court of inconsistency with the Bill of Rights. So we haven't yet seen it in practice, but it will be an interesting one to watch. Obrigado, David. E também, Daniel, para as suas considerações também. This is such a fascinating topic. It is not something that I would have even considered. It is almost entirely foreign to the United States system of government. It is unclear to the extent to which Congress even considers constitutionality through a formal mechanism. In the House of Representatives, in the last few years, members are required, who introduce legislation, are required to file a constitutional authority statement. They make for really good bedtime reading. They're not particularly interesting. They're largely boilerplate and they don't mean anything. There is no equivalent system in the Senate. It's just not a thing. The federal courts are prohibited from issuing advisory opinions, so you will not be getting guidance in advance from the federal courts. Rather, you simply get to play roulette and see which bills they're going to strike down later. The executive branch is the adversary. So the executive branch will secretly reinterpret the laws that you pass through a series of legal opinions that are largely hidden from Congress and while they're supposed to be independent and fair-minded, it often turns out that they are not that at all. And there is an ongoing struggle to make those legal opinions publicly available because the executive branch refuses to tell the Congress what they are. There will be some scrutiny over the text of the legislation as it goes through the committee process to examine it for all sorts of factors. But even issuing a statement of even trying to analyze constitutionality with the way that our Supreme Court has changed recently in its composition means that it would be a fool's game to try to guess where they're going because there is no way that you could possibly know. When I worked in Congress, I worked for a research agency, and part of what I did was provided legal advice to members around all sorts of questions, including at times how to compose their bills. There are expert legislative drafters, which I am not, who will try to make it as constitutional as possible. But trying to decide in advance, the constitutional question is largely not something that happens. We just sort of, we assume that legislators know what they're doing. And if legislation actually becomes law, then we fight out the process through the courts to figure out what it is. So this is amazing to me and surprising and really fun to hear about. Muito bem, Daniel. Nós também estamos bastante surpresos, né, com a experiência trazida por você, pelo David, pelo William. E já indo para a nossa rodada final, né, então, nesse bate-pronto entre o Paulo e o Routier, para que a gente aí esteja afinado, né, então, acerca desse último debate, né? Então, assim, no contexto das atividades, né, e profissionalizativas, aí se falou aqui do controle social, né, de alguns segmentos, né, que tem no Brasil, também tem no exterior, mas que visa ali, fiscalizar o papel do parlamentar, do parlamento, né? Aqui no Brasil tem o Observatório Social do Brasil, que busca a produção legislativa. E daí, portanto, esse volume, né, então, que a gente tem de matérias, de proposições, mas o controle social é que pese qual a intervenção que poderia ter nesse processo legislativo, né? Então, assim, há no Brasil normativos que impedem, né? Então, essas questões, né, quando são levadas ali de um termo, né, de que, vamos dizer assim,
proposições legislativas, né? Então, são ali levadas ao e-cidadania, ao e-democracia. Então, nesse processo digital, né, que a gente tem aqui no Brasil, né, que é uma experiência fantástica, né, quando você tem o e-cidadania, que o cidadão pode até mesmo redigir um dispositivo daquele artigo, modificando, né, então, aquela proposição, né, Routier? E lá em São Paulo também, como pode isso, né, então, ser bem disponibilizado? Né? Eu passaria para o Routier, então, né, falar um pouquinho, né, desse controle social e como a e-democracia, nessa transformação digital, pode oferecer, né, então, essas considerações. Depois eu daria a palavra 2 minutos para os demais colegas. Por favor, Routier. Obrigado, Luiz. De fato, como você colocou, o Parlamento brasileiro tem se esforçado diuturnamente de forma que a transparência possa ser uma das nossas marcas. Como o Paulo colocou mais cedo, aqui também na Câmara dos Deputados, os pareceres, né, aquela opinião que o relator fala sobre um projeto, também é totalmente online. Na hora que ele apresenta, todo mundo, né, por meio da internet, já tem acesso. E a gente também tem a possibilidade de um controle social, a possibilidade de permitir com que a sociedade, as entidades, possam conhecer um projeto e até mesmo sugerir um texto para ele online. Tá? Tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados têm mecanismos que disponibilizam os projetos, né, tentam colocar da forma mais simplificada para que qualquer cidadão que tem interesse naquele assunto, ele possa ir lá, fazer uma sugestão, e essa sugestão pode ser acatada por um parlamentar e, de fato, se tornar lei. Então, esse é um mecanismo social que é muito importante, né, que agrega, que dá valor, que traz a sociedade para mais próximo do parlamento, que esse é o nosso objetivo, né? Que a sociedade esteja próxima, que o parlamento dialogue com a sociedade, que a sociedade se sinta todos os dias representada. Então, além desses mecanismos, a gente também tem o franco acesso, né? Um acesso fácil, livre, para que as entidades da sociedade civil, sindicatos, organizações sociais, maioria, de minoria, mulheres, indígenas, negros, possam vir ao parlamento e possam conversar com os parlamentares, fazer as suas demandas, né? Então, isso também é uma das coisas que o parlamento brasileiro, Câmara e Senado, se orgulha muito de ter um acesso fácil aos parlamentares, de forma que essa comunicação seja direta. Muito obrigado, Routier. Simplificou bastante, foi muito bom. E falou tudo, né? Então, William, o que poderia agregar, né, nos dar aqui a honra, né, de sua experiência no controle social do que tramita aí no altar? Unfortunately, not much. We don't do that much of an outreach. And because of COVID, the major way that the Legislative Assembly of Ontario proactively engages with the citizens of Ontario is via committees traveling around the province, holding hearings, especially our pre-budget consultations. But with the lack of that, there isn't as much sort of engagement and interaction. The staff of the Assembly have been trying to get more members of the public involved. And so to the extent that it's a sort of speaker and staff run, we have now a new podcast talking about Parliament and parliamentary procedures. We have a Twitter account that talks about only educational aspects of it. But certainly our social engagement is currently at its infancy, although there are plans, I think, to be a lot more aggressive in the months and years to come. So ask again in a year or two.
Muito bem, muito obrigado, William. David, por favor, sobre o controle social aí na Nova Zelândia, né, como se processa? Thank you. Yeah, it's been an area of focus for us in the last few years. I suppose perhaps the last 5 years of trying to build public engagement. And one of the events that started that for us was a decline in voter participation in the general election. Voting is voluntary in New Zealand, but participation has always been around 90%. And it started to decline in recent years. And so we decided to make some effort to try and engage people with Parliament and to engage parliamentarians with the public. Some of that has been through using online media and electronic ways of reaching the public and enabling them to participate. But some of it has also involved speaker-led outreach, where the speaker and a group of staff and MPs have gone to different regions of the country and held quite informal events, sometimes a barbecue at a university campus or something else where people can just interact with them in quite an informal way. And I suppose our focus, I mean, there's a lot of initiatives and you can probably see most of them on our website and social media, but the focus is showing people that Parliament is relevant to them and that there is a reason why they might want to participate. We're not saying that everyone in the country has to participate, but that if they want to, that they know that they can and they know how to. That's really our focus. It has resulted in a really large increase in the number of members of the public giving evidence to select committees, for example. We sometimes receive 100,000 or more submissions on a bill. A little bit difficult for our office to deal with, but it is a sign that it's a fairly successful initiative. We have a lot more people petitioning Parliament these days. They don't always get what they're asking for, but I think they appreciate the process that's followed and the fact that their concerns are taken seriously. So part of it is just showing that it's relevant to them, that there are things that happen in Parliament that affect them day to day. To all of us that work in Parliaments or have worked in them, that's self-evident, but it's not necessarily to the public. And so I think that's it. We're really trying to show the relevance of Parliament to the public and then show them ways they can engage. There's a lot of work to do. There's almost an endless amount of work you can do in this area, which is just limited really by budget and staffing, I suppose. Members are very willing to do it. They enjoy it because it increases their profile and their connection with the voters as well. So there's something in it for them. Muito obrigado, David. Daniel, suas considerações finais também. So I think we're an outlier probably once again. Each representative represents about 700,000 people. They engage on the member level or with their staff through all various forms of social media, but it's very like atomic. It's not organized in any type of way. So through all the typical mechanisms that you would expect, and members of Congress are overwhelmed by the volume of communications that they receive. They simply can't manage that volume. Committees, by contrast, do not view that they have any type of constituent engagement duties whatsoever. So they largely are not all that interested in hearing from individual citizens, and they tend to engage more with interest groups and folks with expertise. So it is a very different model. The US had petitions in the 19th century that became outmoded because it helped stoke the violence that led to the Civil War, so that those are no longer really used in the same kind of way. And we struggle. I mean, the issue is more that volume is overwhelming, that it's difficult to sort what's useful from not. And because our representation is based around physical geographic districts, it disincentivizes most people from engaging within the political system because their votes largely don't matter, at least from their perspective. So it is a challenge because we are not a proportional representation system. So high volume, low engagement, overwhelming, it's sort of overwhelming our political system. At least that's what we're struggling with right now. So thank you for the question, and it's been a pleasure to talk with everyone.
Valeu, Daniel. Muito bem. Considerações finais, Paulo, por favor. Ok. Agora. Bom, eu vou ser mais breve aqui quanto à participação. Aqui a participação aqui dentro do processo legislativo, a gente faz assim, com audiências públicas durante o processo legislativo. A gente tem um esforço grande aqui de mídias sociais, de tentar levar as notícias do parlamento através de mídias sociais. Tem nós temos aqui uma equipe que se chama Centro de Comunicação Externa, que justamente visa isso. Eu não sei nos outros países, aí o David, o Daniel, o William, não sei como é que é a situação aí nos outros países, mas eu sei que os meus colegas de Brasília sabem o que eu vou falar a respeito do quê. A rigor, eu estou aqui na Câmara há 28 anos. Eu entrei aqui 28 anos atrás por concurso. E, a rigor, não havia essa preocupação de comunicação direta com a população, sabe? Mas no Brasil, eu não sei se nos outros países também acontece, no Brasil, a grande mídia, a grande imprensa, um dos esportes favoritos dela é bater no parlamento. A ponto da gente ter que criar um centro de comunicação externa para poder engajar as pessoas e levar as pessoas a notícia das coisas interessantes que estão acontecendo aqui. Então, mas do ponto de vista estritamente do processo legislativo, algumas matérias nós temos uma previsão legal de que tem que ser chamada uma audiência pública. Aliás, no mínimo 2, né? E, bom, é isso, mas, enfim, nós procuramos engajar as pessoas através de mídia social também, entendeu? Mas dentro desse contexto de tanto apanhar da grande mídia, porque eles só falam mal da Câmara Municipal de São Paulo. De fato, né? Então é isso que a gente mais vê da imprensa, né? Mas, assim, chegando já ao final, né? Bom, Daniel, William, David, Luthier e Paulo, eu fico muito honrado, né? Dou aqui meus grandes abraços, né? Também para vocês, para suas equipes aí que estão diretamente ligadas, e ficamos aqui agradecidos pela presença de vocês.